É por aí. Malta, bem-vindos a mais um episódio. Hoje decidi falar do Garmin Edge 130, que é o dispositivo GPS que eu uso há sensivelmente ano e meio e que me tem dado boas indicações, ando super satisfeito com ele. Por isso, se estás a aterrar aqui, possivelmente é porque és subscritor ou simplesmente queres saber um bocadinho mais sobre o Garmin Edge 130, talvez o dispositivo que estejas a equacionar a comprar. Se não és subscritor, subscreve, porque aqui falo essencialmente tudo o que tem a ver com bicicletas. Se curtes bicicletas, estás no sítio certo. Por isso, eu vou-te passar aquilo que eu acho e a experiência que eu tenho com ele. Muitos de vocês, quer a nível de Instagram, canal de YouTube, a nível de comentários e na página Trilhos sobre Rodas, têm-me pedido muitas opiniões acerca de dispositivos GPS, que tipo de dispositivo é que eu uso, qual é o que eu uso, que modelo uso. Por isso fiz este vídeo para vocês, para vos tentar ajudar a decidir aquilo que é mais indicado para vocês. Como o tempo lá fora, aqui em Portugal, está péssimo a todos os níveis e não é só porque cai água. Decidi montar aqui este cenário aqui um bocadinho caseiro. Atenção, isto não é um vídeo caseiro, não é esses vídeos que vocês estão a pensar. Já andava a pensar partilhar este vídeo e nada melhor do que estar em casa. Geralmente este tipo de vídeo não é fácil de fazer no terreno, por isso já que estamos em casa vamos falar um bocadinho sobre o Garmin Edge. Atenção, isto não é uma review técnica. Não vou ao pormenor saber o que é este Garmin, simplesmente vos vou passar a minha experiência de utilização com ele para vos ajudar possivelmente a decidir se o compram ou não. Quando decidi comprar o Edge 130, optei pelo pack Edge 130 MT Bundle. E este pack vem com alguns acessórios extra para além do dispositivo. O dispositivo também é vendido individualmente, mas este MTB Bundle na altura pareceu-me aquilo que era indicado, já que MTB Mountain Biking era aquilo que eu praticava. Portanto, dentro deste pack vem o dispositivo, vem com uma pequena bolsa de silicone, uma fitinha para prenderes ao GPS, possivelmente para se o levares junto à mochila ou num bolso para não perderes, um comando remoto, que é para instalar no guiador, por caso não quereres sempre ir ao meio ou ir à parte do avanço mudar as métricas. Portanto, tem aqui os 3 botões facilmente navegáveis. Vem também com o acessório para colocar no guiador, que é este que eu uso, e as respectivas borrachas para o prender. Basicamente é este kit que eu uso na minha bicicleta. Traz também este pequeno avanço para estender um bocadinho o braço. Podem colocá-lo assim ou assim, como preferirem. E eu acho que isto é mais indicado, se calhar, para bicicletas de estrada. Não é uma coisa que a mim me fascinou para pôr na bicicleta. É mais um acessório. Eu sou dos gajos mais minimalistas a nível de colocar coisas na bicicleta. Talvez tenha sido esta a principal razão que eu optei por comprar o Edge 130, porque é muito pequeno, é muito leve, com apenas 33 gramas, com um ecrã muito cristalino que em dias de maior sol e muita luminosidade a sua visibilidade ainda é melhor, fez com que este dispositivo encaixasse no conceito que eu gosto de aplicar à bicicleta, que é ter o mínimo possível anexado a ela. É um dispositivo que eu levo no avanço da bicicleta e que não me ocupa espaço, não tem aqueles ecrãs enormes que outros modelos têm e que a mim me faz um bocado de confusão andar com um ecrã que te permita ver a última série que saiu da Netflix. E como é pequeno, achei que era menos suscetível a partir em algumas circunstâncias de alguma queda. Como tem um ecrã mais reduzido, a probabilidade de cair e bater numa pedra que o parta vai ser menor. E como eu não sou considerado, ou eu não me considero um tracker, mais um pendura, prescindi disso, porque os modelos que têm mapas são aqueles modelos maiores.
com um ecrã maior, se calhar já com funcionalidades de touchscreen. Não sei, faz-me um bocado de confusão andar assim com equipamentos mais caros que são suscetíveis a, de um momento para o outro. O Edge 130 apresentava as funcionalidades básicas que eu queria, que é aquelas que eu mais uso: registro de atividade, navegação e a monitorização cardíaca. Uma nota: monitorização cardíaca é muito importante, porque imaginem um carro sem conta-rotações. Vocês puxarem por ele, possivelmente vão partir o motor. E vocês não se esqueçam que isto aqui é uma máquina. E se puxares um bocadinho mais pela máquina, não vais querer que ela estoure, não é? Basicamente, estas são as funcionalidades mais básicas que um GPS te pode dar, que é o registro da própria atividade, com a obtenção dos teus dados físicos, que depois podes trazer para casa e analisá-los de forma a poderes tirar alguma conclusão daquilo, relativamente à tua performance. Não te perderes no monte, ou seja, basicamente, poderes carregar um percurso e, no meio do nada, saberes que caminho deves seguir para chegar a casa e completares a volta, e depois, com o registro dessa atividade, podes partilhar esse percurso com os teus amigos, porque a volta foi espetacular e eu vou partilhar porque estes gajos vão adorar. Ou então, supostamente, levares os teus amigos a passear por aquele trilho fantástico que tu conseguiste arranjar. Porém, este modelo não tem só as funcionalidades mais básicas, é um modelo que traz a função Live Track, que eu não uso, que é a função que vos permite partilhar a vossa localização em tempo real com alguns dos vossos contactos. Liga-se também ao sistema Varia da Garmin, que diz respeito aos radares traseiros e luzes inteligentes, sensores de cadência e sensores de velocidade para quem pratica em rolo e não pode usufruir um bocadinho do GPS para o cálculo da velocidade. Tem sensores de velocidades que vocês no rolo podem anexar à vossa bicicleta e é como se estivessem em campo aberto e registar as vossas atividades. Estas funcionalidades, como eu já vos disse, não uso. Eu sou o gajo mais básico a nível de funcionalidades. Acho que não tiro partido destas funcionalidades que eu vos mencionei anteriormente. Sou um gajo mais básico que pode haver a nível de utilização de GPS. A navegação do Edge é a navegação que nós podemos esperar de um GPS que não tem mapas. Ele fornece-nos a linha que nós temos que seguir e vai-nos dando instruções, dizendo-nos quantos metros é que nos falta para a próxima intersecção. Mas como esta linha 30 da Garmin, que inclui o 130, 530, 830 e 1030, este já possui processador GPS de última geração, o que vos permite ter uma atualização mais rápida do vosso posicionamento no mapa, o que vos elimina às vezes aquelas questões de delay em que tu chegas a uma intersecção e tens que esperar que o GPS atualize para saber se é para a direita, se é para a esquerda. Estes processadores já eliminam um bocadinho esse problema que temos sentido. A limitação de apenas guardar 10 percursos em memória, para mim não foi grande transtorno, porque basicamente eu tenho 3, 4 trilhos carregados para navegar, onde um deles é aquele que eu vou navegar hoje, ou supostamente se pudéssemos andar de bicicleta era isso que eu ia usar, e mais 2 ou 3 que eu tenho guardados, que sei são tracks que eu gosto de levar os amigos a passear, e um deles, como devem imaginar, é o trilho da Bragão, que é um dos trilhos que eu mais gosto de fazer aqui na zona. Portanto, esse está sempre carregado num dos 10 slots que eu uso, nem metade. Relativamente à navegação, é uma navegação simples, mas garantido que nunca me aconteceu me perder no meio do monte. Geralmente um gajo perde-se porque ou uma descida é tão emocionante que a gente perde a intersecção e quando dá a conta já passou e então temos que voltar para trás. De resto, esses são os únicos equívocos que eu tive com este pequeno.
Através da aplicação Garmin Connect, vocês conseguem gerir o vosso dispositivo, nomeadamente sincronizar os vossos dados e os vossos percursos com ele. Posso-vos dizer que também é muito fácil vocês linkarem a vossa conta Strava, se for a que vocês usarem. E posso-vos dizer que é tão rápida a sincronização que muitas vezes dou por finalizada à volta e ainda estou a arrumar as tralhas lá em baixo na garagem, a meter a bicicleta no sítio e já estou a receber as vossas notificações de codes que vocês vão deixando e, afinal de contas, quem é que são os maiores? São vocês. Vocês é que são os maiores. Obviamente que a questão da autonomia é uma das questões que mais nos preocupa num dispositivo destes, porque ninguém gosta de ficar no meio do monte sem bateria. E o site da Garmin diz que o Edge 130 tem uma autonomia de até 15 horas. Obviamente que sabemos que é um bocadinho difícil de acreditar, porque a autonomia de uma bateria depende muito do uso que lhe estás a dar. Se tens a luz de ecrã ligada ou desligada, se tens quantos números de dispositivos Bluetooth é que tens anexado, qual é a temperatura que andas neste momento, se é mais frio, se é mais quente. No entanto, tive a oportunidade de estar no final do ano passado, em outubro, quando fiz a viagem em linha azul, o vlog, se não viste, vai lá dar uma vista de olhos, que pode ser que seja a tua próxima bike trip. Deixo lá as indicações todas para viveres 3 dias como eu vivi, espetaculares. Posso dizer que o dia mais complicado foi o segundo dia. Foi o dia que ele foi-me abaixo ao fim de 9 horas e meia de navegação, com navegação ativa, monitorização cardíaca, ligado ao telefone para receber as notificações de mensagens e chamadas. Portanto, mesmo assim, durou-me 9 horas e meia. Obviamente que ao fim de 9 horas e meia o Garmin foi-me abaixo e eu, obviamente, que estava pronto para cortar os pulsos, porque ninguém gosta de ficar sem atividade. E aquele maior medo que nós temos quando um GPS vai abaixo, lá se foi a minha volta, como é que é possível? E agora, meu? Consegues partilhar a tua? Olha, fico preso ao teu. Partilhas o teu e é como se fosses eu ou tu, qualquer coisa. Tive que ligar o powerbank. E uma das coisas espetaculares, pelo menos Garmin é Garmin, não sei se os outros fazem, mas possivelmente agora já fazem todos, quando ele vai abaixo, ele dá-te a hipótese de retomares do sítio onde tu estavas e posso-vos dizer que salvou uma vida. Pronto, e basicamente isto é o que eu tenho a falar sobre este pequeno, grande GPS que eu uso em todas as minhas voltas, vou continuar a usar, pelo menos enquanto tiver bateria e ela não... Se for, vou continuar a usar porque satisfaz bem as minhas necessidades. Se não fores um gajo muito influenciável com o tamanho é que interessa. Se quiseres mesmo aquilo que precisas, o Garmin Edge 130 para um utilizador, um comum mortal como eu sou, serve basicamente para o que vocês precisam. É super pequeno, super maneirinho para trazer-vos no avanço da vossa bicicleta. Se cair, acredito que esta merda seja muito mais robusta que muitos ecrãs em que vocês podem ver a última série do Netflix. Por isso já sabem, se gostaram, já sabem, façam like, subscrevam, morraça naquele sino, aquele sino, um comentário sobre qualquer coisa que queiram saber, sobre mim, sobre o Garmin, sobre qualquer coisa que eu uso, alguma coisa que vos possa ajudar, comentem. E vemos no próximo vídeo. Espero que já no terreno, mas as coisas não estão fáceis. Por isso, protejam-se e, quando puderem, boas palavras.